É terça-feira! É terça-feira! É hoje, super terça-feira! Super terça-feira! Tem jogo do Coringão à noite contra o Juventude Roger Guedes. Será a novidade, tem jogo do Flusão com Bobadilha no ataque. Tem jogo do Cruzeirão do Pofechou, Vanderlei Luxemburgo. E o Fábio Carille deve ser anunciado como novo técnico do Santos. É isso aí, quem diria? Carille, o novo técnico do Santos. Tudo isso e muito mais aqui no Cereto News, no canal do Cereto. Faça a sua inscrição e aperte o sininho. Plim! Aperte o sininho e escolha a opção todas as notificações para você receber sempre em tempo real o Cereto News, a live do Cereto. Sempre que tiver notícia você vai receber ali no seu celular. E deixe o seu like, senta a mão no like. Hoje à noite tem Coringão, o Corinthians joga contra o Juventude, jogo na Neoquímica Arena às 9h30 da noite. Roger Guedes foi relacionado pelo técnico Silvinho. A expectativa é, inclusive, que ele comece jogando entre os titulares, porque ele já disse que, embora não jogue 90 minutos desde dezembro, ele quer jogar. Se precisar, joga os 90 minutos, se precisar, joga 45 minutos, se precisar, joga 10 minutos, 15 minutos, quanto tempo o Silvinho quiser. Vai depender do Silvinho. Como o Corinthians não tem o Watson tá machucado, mais uma vez fica de fora, o Roger Guedes pode começar jogando entre os titulares. Se ele começar no banco de reservas, a possibilidade maior é que o Luan comece jogando e aí o Silvinho repetiria o time que venceu o Grêmio na última rodada pelo Campeonato Brasileiro, com o Luan jogando ali na meia esquerda. Ou então o Roger Guedes começando como ponta mesmo, na posição que ele mais gosta. Vai depender do técnico Silvinho. Fato é que o Roger Guedes já está relacionado. O William não, o William fica de fora, ainda não foi relacionado, não vai ser dessa vez que o corintiano vai matar a saudade do William. O provável time do Corinthians para jogar contra o Juventude é o seguinte: Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e o Fábio Santos, Gabriel, Juliano e Rony. O Rony não pode sair do time, né, Silvinho? O Silvinho é apaixonado pelo Rony. No ataque, o Mosquito, o Jô e o Roger Guedes, ou o Luan. Existe também a possibilidade do Renato Augusto entrar no meio de campo no lugar do Rony. E aí o Renato Augusto começaria um jogo pela primeira vez entre os titulares desde que ele voltou para o Corinthians. Corinthians e Juventude é hoje, super terça, com Roger Guedes em campo. A expectativa da fiel torcida é muito grande. É hoje também o jogo do Flusão. O Flusão, o tricolor das Laranjeiras, joga contra a Chapecoense em Chapecó, no mesmo horário, às 9h30 da noite, no mesmo horário do jogo do Corinthians. Brasileirão nesse feriadão. O Fred não joga. Foi poupado pelo técnico Marcão. Então a principal novidade do Fluminense vai ser o Bobadilha. O paraguaio Bobadilha vai aparecer como centroavante do Flusão. A Chapecoense, que é a lanterninha do Campeonato Brasileiro, enfrenta, portanto, o Fluminense do Bobadilha. O colombiano Arias também foi liberado para resolver problemas, questões particulares e não joga. O Egídio tá machucado, o Ganso tá machucado, enfim, também o Ganso não faz a menor falta. Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino. Como joga a bola esse Nino, hein? É um zagueiraço. Lucas Claro e o Danilo Barcelos. Martinelli, André e Iago. O Luca, o Bobadilha e o Luiz Henrique, o provável time do Fluminense, do tricolor das Laranjeiras, para pegar a Chapecoense, lanterninha do Campeonato Brasileiro. É hoje também super terça. Tem Goiás e Cruzeiro pela Série B do Campeonato Brasileiro.
O Cruzeiro do Pofechô Vanderlei Luxemburgo. E o Goiás do Marcelo Cabo. O Goiás está fazendo uma belíssima campanha no Campeonato Brasileiro. O Goiás, nesse momento, é o quarto colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos. Se o campeonato terminasse hoje, o Goiás estaria classificado, mas o campeonato não termina hoje. E o Cruzeiro tá lá embaixo, o Cruzeiro tá tentando se recuperar na tabela de classificação. O Cruzeiro está na 15ª posição, com 25 pontos ganhos. O Cruzeiro do Vanderlei Luxemburgo. Então vai ser um confronto interessante, Goiás e Cruzeiro. O Vasco perdeu ontem para o Avaí pelo placar de 3-1. O Avaí está na 5ª posição com 37 pontos. E o Vasco do Lisca tá na 9ª posição com 32 pontos. Olha o Vasco, hein? O Vasco está derrapando, não tá conseguindo reagir no Campeonato Brasileiro da Série B. E na B-Zona, os 4 primeiros colocados são o Coritiba 42, o CRB tem 40, o Botafogo do Enderson Moreira muito bem, desde que o Enderson Moreira começou a comandar o Botafogo. O Botafogo está muito bem com 38 pontos e o Goiás, o Goiás também tem 38 pontos, são os 4 primeiros colocados da B-Zona do Campeonato Brasileiro. É hoje também, super terça, o Fábio Carille deve ser anunciado como o novo técnico do Santos. Atenção, vou falar de novo, é isso mesmo. O Fábio Carille deve ser anunciado como o novo técnico do Santos. O Santos tinha escolhido 2 nomes para substituir o Fernando Diniz, que foi demitido no último domingo. Os 2 nomes que o Santos tentaria são o Fábio Carille e também o Rogério Ceni. Só que o Rogério Ceni, a negociação não evoluiu. O Fábio Carille, que acabou de sair do Al Ittihad da Arábia Saudita, chega hoje no Brasil e vai conversar com os diretores do Santos. O Paulo Pitombeira, ele de novo, hein? Paulo Pitombeira, ele voltou. Paulo Pitombeira, que é o mesmo empresário do Roger Guedes, é o mesmo empresário do Luan, é o mesmo empresário do Gabriel, jogadores ligados ao Corinthians. O Paulo Pitombeira é quem está fazendo a negociação para que o Fábio Carille seja o novo técnico do Santos. Curioso por alguns detalhes, pela ligação que o Carille tem com o Santos, vai ser o primeiro, a ligação que o Carille tem com o Corinthians, né? O Carille tem uma história no Corinthians, é campeão no Corinthians, vai ser o primeiro time do Carille no Brasil, fora do Corinthians, que não é o Corinthians, né? Vai ser a primeira vez que o Carille trabalha em outro time no Brasil que não é o Corinthians, então isso é muito interessante. E também é muito interessante pelo choque de estilos, porque o Carille é um técnico que prioriza a defesa, é um técnico mais retranqueiro, e o Santos tem no seu DNA o futebol ofensivo, um futebol de ataque. Então vai ser interessante observar o Carille como técnico do Santos. Gabigol centenário. Que história é essa, o Carlos Cereto? É o seguinte, o Gabigol já tem 97 gols com a camisa do Flamengo. O Gabigol, que é o centroavante da seleção brasileira, o Gabigol que está na seleção, vai jogar, a seleção vai jogar contra o Peru, né? A seleção vai jogar contra o Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo na quinta-feira na Arena Pernambuco, mas o Gabigol tá de olho num recorde centenário, um recorde com a camisa do Flamengo. Ele já tem 97 gols. E logo logo ele vai fazer 100 gols com a camisa do Flamengo, vai atingir esse recorde centenário. Acontece que pouquíssimos jogadores conseguiram essa marca na história do Flamengo. Apenas 18 jogadores conseguiram essa marca em 126 anos de história, de uma história gloriosa do Flamengo. E fazem parte desse grupo seleto de jogadores ídolos da história do Flamengo. Leônidas da Silva. O Leônidas da Silva fez 103 gols. O Romário, 116 gols. O Zico, maior nome da história do Flamengo, o maior ídolo da história do Flamengo, fez 180 gols. O Bebeto, 222 gols, o Bebeto, hein? Evaristo de Macedo, 121 gols. O Dida, 122 gols. Zizinho, 246 gols. O Tita, 304 gols. E o Adílio, 461 gols. Nossa, como fez gol o Adílio. Só para citar alguns nomes maravilhosos da história maravilhosa do Clube de Regatas do Flamengo.
E o galão, o Jair, está praticamente recuperado de uma contusão na coxa. Ficou de fora dos últimos 3 jogos do Galo, se machucou na vitória de 3-0 do Galo sobre o River Plate e desfalcou o Galo, o volantão Jair, né? O cabeça de área Jair, o cão de guarda Jair, o pitbull Jair. Desfalcou o Galo nos últimos jogos, mas está recuperado, já está em fase de transição. Com isso, o Cuca vai ter força máxima, todos os jogadores à disposição para a sequência de jogos do Galo, que começa contra o Fortaleza no próximo domingo no Castelão pelo Campeonato Brasileiro, e aí vai começar uma sequência impressionante de jogos. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América. Na Copa do Brasil, o Galo tá na fase de quartas de final, tem o jogo da volta contra o Fluminense, venceu o primeiro jogo pelo placar de 2-1. Na Libertadores tem os 2 jogos contra o Palmeiras, no dia 21 e no dia 28 de setembro. O mês de setembro, o Galo vai fazer 6 jogos em 16 dias, um jogo a cada 3 dias, enfim, é jogo que não acaba mais pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores. Bom, tem 2 jogos pela Libertadores, tem um jogo da Copa do Brasil, além dos jogos do Campeonato Brasileiro. É muito jogo, é um jogo atrás do outro. E o Cuca vai ter força máxima, o que é muito bom. Inclusive, com os jogadores que estão nas respectivas seleções. O Galo é o time que mais liberou, que mais teve jogadores convocados para as seleções sul-americanas. O Everson, o Arana e o Hulk para a seleção do Brasil, o Alonso na seleção do Paraguai, o Alan Franco na seleção do Equador, o Vargas na seleção do Chile e o Savarino na seleção da Venezuela. É claro que o Galo está de olho nesses jogadores, tomara a Deus que ninguém se machuque, para que voltem rapidamente e para que já fiquem à disposição do Cuca para o jogo de domingo contra o Fortaleza. É isso, faça a sua inscrição no canal do Cereto. Deixe o seu... faça a inscrição e aperta o sininho. Plim! Aperta o sininho. Deixe o seu like. Senta a mão no like aí, meu amigo. Senta a mão no like. Compartilhe com os amigos. E me segue lá nas redes sociais. Deixe o seu comentário também nas redes sociais. @Carlos Cereto no Instagram e também no Twitter. Acabou a brincadeira.